Nós desce pra pista pra bater em preto. Não fica legal uma frase dessa, Não né? fica legal. Não existe uma Claro, música assim. claro. Mas existe uma música assim. Nós desce pra pista pra fazer assalto. Eu comecei, então, dizendo o seguinte, cara. A Amanda apresentou esse projeto, depois o Kim apresentou, né? São 2 projetos de lei diferentes. E as críticas que eu ouço sobre o projeto, acho que a gente pode falar mais do projeto agora e depois, né, expandir para outros temas. É basicamente o seguinte, a número 1, né? Que ele fere algum tipo de liberdade de expressão. A gente pode começar falando sobre isso. Ponto número 2, que é a crítica que eu mais ouço, principalmente dos MCs e dessa galera que, aí, com todo respeito já, esse argumento, assim, é bem raso. Do tipo, não tem nada mais importante, né, pra você fazer, né? Não tem nada mais, né, que esse aqui. E o terceiro ponto, que pra mim acho que é o principal, que é a crise que o Brasil vive hoje, como eu falei, não só de segurança pública, mas é uma crise social mesmo, cara. A gente não consegue imaginar algo além das coisas mais básicas e primitivas do tipo ostentar a qualquer custo, por exemplo. Então eu preciso ter um cordão de ouro. Cara, para isso eu preciso roubar um celular? Foda-se. Não existe nada além disso. Então eu vou lá e vou roubar mesmo, é isso aí. Então eu acho que esse é um problema mais profundo, mas eu acho que a gente pode começar pelo projeto de lei. Eu discordo totalmente dessa visão de que ele fere algum tipo de liberdade de expressão. Eu sou um defensor da liberdade de expressão não irrestrita, mas eu não acho que ele fira nenhum tipo de liberdade de expressão. Muito pelo contrário, acho que é um projeto até leve em relação a isso. Ele é no âmbito administrativo e, não sei, queria saber se você pensa igual nesse sentido ou se você acha que ele fere algum tipo de direito. Eu vou colocar alguns pontos porque que eu acho que esse projeto, na minha opinião, é um projeto que, sob o aspecto da técnica legislativa, não é adequado. Primeiro que eu não gosto de nomear o projeto nome de alguém, né? Ainda mais no sentido que denigre a pessoa. Agora, em Curitiba, apresentaram o projeto anti-Anitta agora. Virou moda, anti-alguma coisa. Anti-Anitta? Exatamente. Não, esse é ridículo, tá? Esse projeto é ridículo, tá? Exatamente. Eu não tô sabendo, não tô sabendo. Posicionar aqui, sou contra. Para o município não poder contratar artistas que fazem nudez, erotização, por aí vai, né? Então é nesse caminho. Ah, tá. Por que eu acho isso? Porque quando você nomeia um projeto, você nomeia para homenagear alguém. Então é normal. Lei Maria da Penha, Lei Carolina Dickmann. Agora você nunca nomeia um projeto para depreciar alguém. Isso vai contra a técnica legislativa da ideia de que a lei tem que ser genérica e tem que ser abstrata, para aplicar para todo mundo. Então quando você nomeia um projeto Lei Anti-Ouro, parece que você está perseguindo uma pessoa específica. Então, o cartão de visita do projeto de lei já acho que, poxa, peraí, causa estranheza. E tem o segundo aspecto que eu acho problemático, que apologia ao crime é um tipo penal. Está no Código Penal. Sim. Então, eu só posso falar que alguém comete um crime se tem trânsito julgado na justiça. Então, não cabe ao prefeito, não cabe ao governador falar que não vai contratar um artista porque aquela obra faz apologia ao crime. Como assim faz apologia ao crime? Tem decisão da justiça que vai nesse sentido? Não tem. Então, a partir do momento que for aprovado esse projeto, meu modo de ver, não vai ajudar em nada pragmaticamente. Não tem efeito prático. Não tem efeito prático nenhum. Por quê? Porque, poxa, eu não posso falar que alguém cometeu crime sem ter a decisão judicial ter estado julgado pelo princípio da presunção da inocência, né? Então, meu modo de ver parece muito mais um projeto panfletário do que um projeto com uma tecnicidade de fato querendo fazer com que não tenha dinheiro público para esse tipo de situação, entendeu? Sim. Esse é o ponto que eu bato bem firme, né? Entendi. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, sobre o nome do projeto, cara, você sabe que o nome não é o nome oficial do projeto. Você não apresenta o projeto de lei número 304, o projeto anti-Urã. Isso foi um apelido que a gente deu justamente para chamar atenção para esse debate, porque o Urã, eu acho que é bem importante personificar. O Urã, ele é o símbolo perfeito de tudo aquilo que a gente não quer. Tá? A gente pode discutir mais sobre isso no ponto 3, que eu acho que é onde a gente pode expandir bastante o debate, mas foi uma escolha, eu diria, uma escolha de marketing. Como outros projetos, né? O Guto foi no Inteligência Artificial com a Amanda, no Inteligência, eu sempre erro o nome, no Inteligência Limitada, né? E ele falou muito bem, ele falou, cara, se você pegar outros projetos de lei, por exemplo, PEC do teto, não é que você vai construir um teto, né? Significa que você vai pôr um teto de gastos, etc. Você usa esses, por exemplo, o projeto de lei Escola Sem Partido. De fato não existia uma lei escrita, não pode ter nenhum partido dentro disso, não era isso, né? Era basicamente uma forma de você chamar atenção para o teu projeto. Segundo ponto, o projeto tem, sim, efeitos práticos, né? Por exemplo, ele institui uma multa de 100% do valor caso for descumprido esse termo
que é um termo que já existe, inclusive, na lei penal. Então, vamos lá. Apologia ao crime é uma tipificação penal. A Amanda nem poderia criar uma tipificação penal, porque ela não é deputada federal. Então, é uma redundância legislativa, no sentido de tornar administrativa a decisão de que você não pode dar o dinheiro para quem comete esse tipo de crime. Que apologia ao crime é um crime. E o efeito prático disso é, se isso acontecer, o cara tem que devolver 100% do valor. Então, isso já inibe. Só que mais do que isso, existe uma coisa, Felipe, que é o seguinte. Às vezes um projeto, não é o caso desse projeto, não é, tá? Mas às vezes um projeto de lei, ele tem um efeito prático justamente por suscitar o debate. Que é o caso do exemplo que eu dei aqui do Escola Sem Partido. Se você pegar institucionalmente Escola Sem Partido, não tinha nada ali. Era basicamente assim, cola um cartaz na porta da sala de aula. Teoricamente, ele não criava nenhum direito, ele não criava nenhum dever, não era nada, era um cartaz. Só que pautou o Brasil durante quase um ano, esse projeto. Então, a intenção do projeto, que não tinha efeito prático nenhum, passou a ter a partir do momento que você levanta o debate. Então, esse projeto, se não tivesse, ele tem, mas se não tivesse nenhum efeito prático institucional, ele já seria útil para suscitar o debate. Então, acho que é uma forma diferente de ver esse aspecto do debate, do projeto. O subaspecto realmente de suscitar o debate, está suscitando o debate. Né? A gente está, inclusive, fazendo grande debate sobre liberdade de expressão e censura. Se é censura ou se é liberdade de expressão, ou se vale a pena você realmente limitar o direito da liberdade artística. Né? Então, esse é o ponto que mais me preocupa. E tem uma questão, Arthur, que me preocupa ainda mais, é que os termos no projeto de lei são muito genéricos. Né? Então, quem vai ser o burocrata que vai estar sentado na salinha, que vai definir, né, de forma administrativa, considerando, vamos passar a ideia de que, o primeiro ponto que eu coloquei, né, que só pode falar que alguém cometeu crime de apologia ao crime, se tiver sentença transitada e julgado. Vamos transpor essa fase, né? Ignorar essa parte. Quem é o burocrata que vai estar na salinha fazendo a análise de que determinado artista comete crime de apologia à organização criminosa, apologia ao uso de drogas ou não? Quem que vai estar lá sentado e falar assim, não, peraí, dependendo da caneta, da mudança de partidos políticos, por exemplo, aí que está a grande questão, né? Você muda completamente o foco, né? Você muda completamente o conceito, se aquilo é crime ou não é crime, se aquilo é apologia ao crime ou não é apologia ao crime. Então aí, na minha opinião, tem outro ponto problemático nesse projeto de lei, porque é impossível você definir o que é apologia ao crime, não é? Quando você pega, por exemplo, uma letra dos Racionais que retrata a realidade social daquele lugar, né, daquela parte da população periférica, aquilo é apologia ao crime ou não? Não é? Alguém pode falar que é, alguém pode falar que não. Então você cria um ambiente subjetivo para gerar muitas injustiças, né? E sempre, no final das contas, quem retrata e quem descreve e quem narra aquela realidade social é quem faz cultura periférica. Então você acaba, infelizmente, subjugando a população artística periférica em detrimento da população artística do mainstream. Sim. Então, esse ponto, eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil. Eu acho que esse é um debate que, assim, para tornar esse debate raso, né, é fácil. Ah, você é um apologista, então... e eu tenho trechos de letra aqui, a gente pode até avaliar. Eu acho o seguinte, Felipe, eu acho que esse é o grande debate. Por quê? Primeiro o seguinte, a tipificação penal já existe. Então, se existe um problema do poder público ter ou não de definir, em algum momento, se algo é ou não apologia ao crime, esse problema já existe antes desse debate. Porque já existe no Código Penal, artigo 248, acho que né? Que apologia ao crime é crime. Então, já existe isso. Isso já está tipificado penalmente. Essa decisão administrativa é o seguinte, ela tem de ser tomada, caso a caso, sempre avaliando o contexto. E aí o que acontece que eu acho que não é o teu caso aqui, tá? Mas o que muitas pessoas estão fazendo é o seguinte. Imagina que você tem um espectro, né, uma linha, onde você tem uma coisa que claramente não é apologia ao crime e uma coisa que claramente é apologia ao crime. Você tem esse espectro todo. Existem coisas que estão nos extremos da linha. Então, por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, pega uma música da Bezerra da Silva, vou apertar, mas não vou acender agora. Ah, maconheira, prende! Isso aqui tá muito longe da linha. Tá muito claro que isso não é um crime. Você pega, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou. Você pega o Leonardo DiCaprio interpretando um racista no Django Livre. Vamos prender o cara? Não, claramente é um ator ali interpretando um racista. Então tá muito longe da linha.
E tem coisas que estão muito longe da outra linha, da linha do meio, que é onde é ou não é. Então você pega, por exemplo, uma zona cinzenta aqui. Se eu pegar uma zona, por exemplo, a polêmica do Planet Hemp nos anos 90. Esse aqui já tá mais difícil. E aí, meu, é apologia ou não é? Quem é que define isso? Quem define isso é a sociedade, através dos seus representantes que votaram no Código Penal. Mas também tem outras coisas que estão muito do outro lado da linha, que são muito claramente apologias ao crime, apologia ao crime. Então, por exemplo, quando o cara diz o seguinte, aqui é comando vermelho até o fim, isso é uma apologia ao crime. Assim, não tá perto da linha. Entendeu? Então eu acho que é raso quando o cara quer ou criminalizar tudo, sei lá, por exemplo, você pega assim uma Rita Lee, lança perfume, lança perfume, apologia à droga, prende. Fica ridículo. Da mesma forma, quando uma pessoa pega um hino do Comando Vermelho e tenta falar que aquilo é arte, não é. Não é. Então, assim, eu acho que nestes casos, e no caso, por isso que a gente apelidou o PL de anti-Oruan, nos casos do Oruan e de outros MCs, eu trouxe exemplos aqui, é muito claro que eles estão longe da linha cinzenta. Eles estão muito pro outro lado. É apologia direta mesmo. Assim, meus manos estão de fuzil pra matar policial. É isso aí. O negócio tá desse. Tem letra falando isso exatamente? Tem, eu tenho aqui, a gente pode fazer. É que eu quero fazer um exercício depois. Então tá bom. Isso. Então tá bom. O que você pensa sobre isso? Não, esse é um ponto que eu acho que é o principal desse projeto. Assim, eu entendo que aí que tá um ponto que eu acho. Assim, a arte, na minha opinião, toda arte, ela tem que causar estranheza e reflexão. A arte não é para você ouvir uma música. Até a arte, na verdade, vou fazer uma nova conceituação aqui, nova definição. A arte para causar ou entretenimento, tô cansado, quero ver um filme, não quero pensar em nada, quero ouvir uma música, quero pensar em nada, ou causar reflexão, causar incômodo, né? E eu vejo que determinadas letras causam incômodo, isso é bom. Isso é bom. Eu acho que a partir do momento que tem o Oruan cantando isso, Sou Comando Vermelho até o fim, né? Outras letras dele, né? Isso causa incômodo. E causar incômodo é bom porque causa reflexão. E a partir do momento que você tira isso do ar numa canetada, né? Você deixa que isso gere reflexão na sociedade. E mais importante, na minha opinião, do que tirar esse projeto, essas músicas, esses artistas, né? É buscar mudar a realidade local. Se você quer, por exemplo, que não haja música sobre Comando Vermelho, vamos acabar com o Comando Vermelho. Concordo com você. Vamos acabar com o PCC. Se você não quer, por exemplo, que os artistas da periferia, os cantores, os de rap, parem de falar sobre a glorificação do crime, vamos acabar com o crime da periferia. Concordo com você nisso. Vamos mostrar, por exemplo, que a população periférica tem que ter outro modelo. Né, para olhar e falar assim, poxa, eu não quero ser o Oruan, eu quero ser o outro artista, né? Então, eu acho que, por isso, eu acho que esse projeto, ele não enfrenta a questão da forma como deveria enfrentar, entendeu? Eu acho que a gente deveria pensar em projetos muito mais significativos para realmente mudar a realidade local daquelas pessoas. Eu concordo com você, eu vou partir do ponto que a gente concorda, que a gente tem que acabar com o Comando Vermelho. Acabar com o Comando Vermelho, parte do trabalho é você fazer um combate cultural da glamorização que isso está sendo feito. Eu vou dar um exemplo para você. Você bate muito na tecla do racismo. Você concorda comigo que existe... O Brasil tem um problema endêmico de racismo. Você concorda com isso? Claro, concordamos. claro. Você concorda que a apologia ao racismo é crime. Então se eu chegar aqui e falar assim, eu acho que preto tem que morrer. Eu acho que eu tenho que ser punido por causa disso. Nenhum de nós aqui é defensor da liberdade de expressão irrestrita. Eu não tenho liberdade para cometer crime. Eu não tenho liberdade para falar que preto tem que morrer. Então eu vou dar um exemplo para você do problema que a gente tem, um problema objetivo. E quando a gente tira da linha, fica caricata a defesa. Olha só, tem uma playlist, tá, no YouTube que tá com 6,5 milhões de visualizações de um cara chamado MC Pose do Rodo. A playlist dele chama Só as Antigas do Comando Vermelho. A princípio, você acha que isso aqui tudo bem, existir? Acho que sim. Se eu trocar o crime, se eu falar o seguinte, ó, eu sou um racista e eu vou fazer uma playlist Só as Antigas da Ku Klux Klan. E eu faço uma série de letras ali fazendo apologia ao racismo. Você acha que eu tenho que ter essa liberdade para fazer esses shows e talvez ser contratado por uma prefeitura para glamorizar esse tipo de crime? Mas aí tem uma questão diferente, né? Porque o racismo é muito mais claro, o ato racista, do que o ato de apologia ao crime. Mais ou menos. Ué. Eu posso trazer para você números, né? Por exemplo, no Brasil você tem pouco mais de 4 mil BOs
sobre racismo. Pessoas que sofreram racismo e foram lá fazer um BO. No Brasil, nós temos mais de 40 mil homicídios todos os anos. Então, eu diria pra você que, numericamente, eu não estou dizendo que é isso, tá? Não acho que racismo é um crime menor. Mas eu estou dizendo que, numericamente, o que esses caras fazem apologia é pelo menos 10 vezes, numericamente, mais grave do que o crime de racismo. Mas colocar, sei lá, músicas playlist do Comando Vermelho, as mais tocadas, eu acho que isso aí é problemático. Claro, eu tenho algumas Agora, letras aqui. eu vou- Eu até fiz um negócio, ô Felipe, pra você entender o seguinte, cara. Quando eu tava começando a militar, eu fiquei um pouco liberbobo. Eu sou a favor da liberdade de expressão irrestrita. Eu tinha umas ideias meio idiotas, do tipo... Ah, tudo bem, se o cara quer ser um nazista, deixa ele ser um nazista. Ele é só um idiota. Eu tinha esse pensamento antes. E aí você amadurece e você percebe que não dá. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu vou falar algumas frases que são... Eu estou parafraseando algumas letras e eu trouxe as letras pra gente discutir, pra você ver como é caso a caso. Então, vamos dar um exemplo. Se eu mandar assim, ó. Vou mandar assim. Aqui é Ku Klux Klan até o fim. Isso é problemático pra você? Tem uma letra, que é o hino do Comando Vermelho, que é literalmente isso. Por isso eu vou mandar assim. Sou Comando Vermelho até o fim. Eu só troquei o crime. Eu só troquei uma organização criminosa chamada Comando Vermelho por outra organização que hoje, né, claro que não são as mesmas leis, mas seria considerada criminosa, que é a Ku Klux Klan. Então a gente não pode escolher o crime. É apologia ao crime. Então, ó, apologia ao racismo eu não quero. Apologia ao Comando Vermelho, acho que esse aqui é arte. Não dá. Quer ver outra aqui, Felipe? Vamos lá. Ó, nós desce pra pista pra bater em preto. Não fica legal uma frase dessa, Não né? fica legal. Não existe uma Claro, música assim. claro. Mas existe uma música assim. Nós desce pra pista pra fazer assalto. Então, peraí. Eu falar que eu vou descer pra pista pra bater em preto é racismo, não posso. Eu descer pra pista pra falar que eu vou fazer assalto, aí é arte. Eu tô cantando uma realidade. Não dá, mano. Mas eu acho que é muito diferente, Arthur. Eu acho que é muito diferente. Eu te falo por quê? Porque o crime de racismo é o crime muito claro. Mas assalto também é mais claro que isso. O assalto, tu retratando uma realidade local, O racismo também. entendeu? Não. Claro. O racismo... Nós Assim, temos um processo existe- histórico que foi racista no Brasil. Claro, claro, Nós temos um processo histórico que mostra que nós temos um problema endêmico de assalto no Brasil também. claro. Qual a diferença objetiva?